do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te achegues para cá, tires os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que manda leite e mel, ao lugar do cananeiro, do Eteu, e do Amorreu, e do Perizeu, e do Eveu, e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te ouvirei, e eu te enviarei a Faraó, para que tireis o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus dos vossos pais me enviou a vós, e eles me disseram, qual é o seu nome? Tirás aos filhos de Israel o Senhor, o vosso Deus, de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós, e este é o meu nome, eternamente, e este é meu memorial, de geração em geração. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é uma espada que ela corta, uma espada de dois gumes. Ela corta dos dois lados. Ela tanto fala com quem está ministrando, com quem está na nave da igreja. Quando nós pensamos que sabemos, descobrimos que nós não sabemos nada. Porque quando nós subimos aqui, é notório que nossas pernas tremem. Porque aquilo que nós tentamos memorizar, a gente não lembra.
porque nós entregamos a Ele a nossa confiança e o Espírito Santo de Deus conduz. Por isso a nossa confiança tem que estar sempre nele. E essa palavra Deus tocou no meu coração há uma semana atrás. Eu achava que eu ia ministrar lá na minha igreja. Eu vou preparado porque a pastora vai me chamar para ministrar, mas não foi. Era para cá nessa noite. Deus tem uma palavra para você nesta noite. Ele quer falar aos nossos corações. Ele quer nos transformar. Ele quer nos elevar a um nível mais alto. Mas para que isso aconteça, nós precisamos estar enquadrados na palavra. Tem muita gente pregando aquilo que o seu coração deseja, mas a palavra é que tem que estar em primeiro lugar. A palavra de Deus fala, ela é profética, e essa palavra está aqui nessa noite. Um homem que a qual não se achava capaz de estar de frente a uma multidão, para quem tirar e de frente a um rei. Ele se achava pequeno. Quantos de nós aqui nos achamos pequenos? Só que você esquece que Deus é o nosso Pai, o Pai Criador dos céus e da terra, a qual enviou o seu Filho. E olha o presente que Ele nos deu, o direito também de nos tornar filhos. Olha que maravilha! Nós somos filhos. Que filho esse que se pedir com carinho ao Pai, o Pai não concede aqui nessa terra? Para quem dirá Deus que nos fez? Para quem dirá Deus com a sua maior prova de amor, para que nos provar enviando o seu único Filho a morrer por nós? Deus, Ele nos chamou para uma missão. Deus, Ele quer te usar de uma maneira maravilhosa, assim como também usou Moisés. Só que quando Deus chama, Ele não chama qualquer um. Ele chama aquele que já está em movimento. Tem que estar em movimento, senão não está enquadrado, porque senão não vai aguentar. Você tem que estar em movimento. Eu não tenho tempo. É esse que Deus quer. Aqueles que não têm tempo, aqueles que já estão ocupados para que tenha algo a oferecer para Deus. Senhor, eu tenho que abrir mão disso mesmo. Tem, porque você vai estar na minha dependência. Olha aqui, olha como começa o versículo. Ele apacentava Moisés no rebanho. Ele estava trabalhando. Ele não estava desocupado. Ele já estava trabalhando. Ele quer te usar. Mas muitas das vezes nós não nos posicionamos. Quando eu falo nós, é eu também, é nós. Porque quando nós achamos que já estamos fazendo, ainda é pouco. Porque os celeiros é muito. Está aí, o povo está clamando por um. Não precisa muita coisa, não precisa saber de teologia, não. Somente essa palavra, Jesus te ama. É só isso que a pessoa quer ouvir. Quando muitas das pessoas te desprezaram, Deus, Ele está com você, Ele te abraça, Ele te ama. Quantas e quantas pessoas choraram já naquele trabalho lá, só esperando isso. Não precisa muita coisa. Jesus te ama. E apareceu o anjo do Senhor em uma chama do meio de uma sarça. Olha só, aonde Deus está, o lugar se torna santo. Aonde Deus está, aonde Deus habita, se torna santo. Aquela sarça, ela tem um mistério. Ela tem um mistério, porque quando Moisés chega ao monte, ele chega até um determinado ponto, e ali ele avista aquela sarça. Ali
havia a presença de Deus vivo em uma matéria orgânica. Ali simbolizava o Espírito, o lado espiritual e o lado carnal, ou seja, Deus e Moisés, a unção que Deus ia dar a Moisés ali, porque quando Moisés ele avança, Deus pede para que ele pare. Ele ainda faltava ajustar. Ele te chamou. Só que quando ele te chamar, ele vai pedir para que você tire algumas coisas, alguma vaidade, algo que ainda está em você, que precisa ser consertado. Ele tem capacidade em você. Só que muitas das vezes nós achamos que eu não sou capaz, eu não posso. Calma aí, eu te chamei. Eu te chamei, não temas. Eu só quero que você limpa, tire a sandália dos seus pés, porque as sandálias ali eram ainda do Egito. Ele veio de lá, veio com alguns costumes de lá. Então precisa ser moldado, precisa ser tirado. Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que tu estás é santo. O lugar que tu estás é santo. Oh, aleluia! É maravilhoso. E a palavra de Deus, ela fala. Deus fala com Moisés ali presentemente. Deus ele permite a presença de Moisés ser aproximada a ele, porque ali havia obediência. Ele mesmo assim foi. Ele simplesmente foi. Se tu está dizendo, então eu vou. Ele foi. Ele confiou em Deus. E ele disse mais: não te achegues para cá, tires os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Ele disse: eu sou o Deus, teu pai, Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés abriu o seu rosto, porque temeu a olhar para Deus. Oh, glória a Deus! É maravilhoso quando Deus ele se apresenta ao ser humano. Ele se apresentava aos homens ali dizendo: eu sou. Se os irmãos soubessem o mistério que há quando eu sou. A palavra de Deus diz em Gênesis que Deus criou o homem à imagem, à semelhança dele. Os criou. E nós que estamos aqui viemos para ele, nascemos de novo, saímos do velho homem, do pecado de Adão, e viemos, nascemos para Cristo, tornamos a imagem perfeita, a imagem e semelhança dele, para ser usado por ele. Então nos deu autoridade através do Filho. Ele deixou, eu sou a autoridade para fazer obras maiores do que as que eu fiz. Não porque somos maiores que Deus, não. Ele nos deixou a autoridade porque nós nos tornamos filhos através de Jesus. Por isso, quando nós, em nossas vidas, no nosso dia a dia, todas as vezes que nós vamos falar, eu sou, aí vem um verbo. Tem muitas pessoas que falam alguma desgraça, algo que não agrada a Deus, porque a palavra de Deus fala, em tudo que a gente for falar, que seja palavra de bênção, que seja palavra profética. Tem muitas pessoas atribuindo para si o eu sou e colocando algo que não agrada a Deus. Temos que ser proféticos em nossas palavras. Em meio às nossas aflições, olha o que diz. Ele diz o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito. Os irmãos acham que Deus não está ouvindo a sua oração? Ele está. Ele está ouvindo. Ele sabe os momentos de aflições que nós passamos. Ele sabe das vezes que nós precisamos dele. E ele está pronto a nos ajudar. Só que ele quer um posicionamento nosso, para que nós venhamos estar pronto para exercer aquilo que nos foi chamado.
E então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó, retire do Egito seus filhos? Olha só, é natural do ser humano, é natural nosso achar que não somos capazes. Mas lembre, todas as vezes que o diabo colocar em nossa mente que nós não somos capazes, lembre que nós temos um Deus que nos capacita. Nós realmente somos de carne e osso, mas existe um Deus que nos capacita. Nós temos que ter fé e somente avançar quando Deus nos chamar. E Deus disse: certamente eu serei contigo. Eu serei contigo. Eis que será por sinal, e te enviarei quando houveres tirado do povo do Egito. Descereis e servireis a Deus este monte. O povo ali, quando chegou, teve uma falha muito grande. Quando eles chegaram e Moisés subiu ao monte, ele foi fazer aquilo que Deus tinha chamado, para que ali Deus ia determinar para ele as leis. E ali o povo, ao invés de aguardar, não, ele ali não cumpriu a promessa, não cumpriram aquilo que ali Moisés pediu para que eles fizessem. Então fizeram do bezerro, e ali começaram a adorar outros deuses. Quantas das vezes nós fazemos isso? Não aguardamos Deus nos trazer a resposta, e pendemos para o caminho de a qual nos prende, nos tira do foco. E ali Moisés desce do monte e vê que o povo ali já não está mais cumprindo. Então nós vemos que nos nossos dia a dia, Deus, quando Ele nos chama, Ele sabe a capacidade de cada um de nós. Não quer dizer que a inteligência, não. A sabedoria, ela é a nossa inteligência. A sabedoria que vem do alto. É por isso que quando Deus enviou o seu Filho e Ele morreu na cruz do Calvário, o véu se rasgou de alto a baixo, para que não houvesse uma necessidade de nós dependermos de um sacerdote, e sim nós dobrarmos os nossos joelhos e assim pedirmos a Deus sabedoria, inteligência, discernimento, para que o ide, a palavra de Deus, fosse semeada. Por isso nós devemos crer que Deus, Ele é o nosso refúgio. Aleluia, glória a Deus. E vemos, disse Deus, e quando ele disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Que palavra maravilhosa. Eu sou o que sou. Não há mais conversa. Ele é. É só nós determinar. Ele é a nossa vida. Por que temer? Por quê? Ele é. Desde a eternidade, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Olha que maravilha. Ele já havia nos escolhido. Agora, Ele enviou o seu Filho para que assim fosse concretizado. Hoje nós estamos aqui através da graça. A graça nos enviou, nos trouxe até aqui, porque Deus já estava a determinar, a destruir toda a terra por conta do pecado. Glória a Deus. Mas o eu sou, glória a Deus, e assim dirá aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós. E Deus disse a Moisés: assim dirá aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus, o vosso Pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós. E este é o meu nome eternamente, até que memorial, de geração em geração. Não há o que temer. Deus, Ele sabe de todas as coisas.
Ele sabe o que nós precisamos, o que nós necessitamos. Por isso que em tudo nas nossas vidas, nós devemos confiar que Ele nos entregou a maior prova, que é a prova de salvação, a maior prova de amor, que nos garante hoje a salvação. E quantas pessoas estão precisando? Deus, Ele quer nos enviar. Deus, Ele faz morar em nós. O eu sou quer te enviar com a autoridade nas nossas bocas, na nossa voz, na nossa boca, para pregar a palavra. As pessoas estão clamando lá fora, pedindo por socorro, misericórdia. Até mesmo, não importa quem, eles estão clamando e precisam de cada um de nós, para que nós venhamos, para que nós não venhamos a nos acovardar, porque Satanás quer colocar na nossa mente que nós não somos capazes, mas lembra que o eu sou está contigo. Então determina que você é capaz, que você pode. Deus está falando aqui nessa noite. Aleluia! Glória a Deus. Glória! Que Deus possa dar graça a cada um de nós. Que Deus possa ministrar a tua palavra em nós. Porque muitas das vezes nós achamos que não somos capazes, mas quando nós simplesmente vamos e abrimos a nossa boca, Deus, Ele começa a falar. E você vê que o Espírito Santo de Deus começa a colocar em sua boca. Ele começa a ministrar em sua boca. Às vezes você acha que não é nada, mas a pessoa no final te agradece pela palavra que Deus usou para falar. Quantos aqui já viveu isso? Apenas uma palavra. Lembra que Deus está conosco. Deus está conosco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado. Em Apocalipse 17 diz, Apocalipse 17, capítulo 1, versículo 17, diz assim: e eu, quando vi, caí aos teus pés como morto, e ele pôs sobre mim a tua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro, o último, e o que vivo e fui morto. Mas eis aqui, estou vivo para todos sempre. Amém. E tenho a chave da morte e do inferno. Escrevi essas coisas para que tenham visto que as são, e as que depois dessas estão de acontecer. Aqui está uma visão de João, de uma visão que ele tinha, que o inferno da chave da morte foi tirado, e ele continua sendo o Deus, o eu sou, para todos sempre. Aleluia! Ele está às portas, ele virá nos buscar. Só apenas mais um pouquinho, espere mais um pouquinho. Ainda que nós achamos que já não há mais jeito, não, aquele já não dá mais jeito, espera mais um pouquinho, só semeia a palavra, semeia a palavra. Um grande avivamento há de acontecer, pertinho de Cristo voltar. Um grande avivamento vai acontecer, e nós cremos que ainda há de ser nesta geração. Eu creio, porque nós vemos os acontecimentos acontecer. Está muito forte, está muito grande as afrontas que nós vemos, as guerras, rumores, e nós vemos que Deus, Ele está às portas a enviar o seu Filho. O eu sou para todos sempre, e nós somos o Filho. Glória, o Filho de Deus.
Ele quer nos enviar. Ele quer nos usar como uma flecha. Mas para ser usado como uma flecha, primeiro Deus tem que vir a nós. Deus tem que vir a nós primeiro, ao nosso coração. O arqueiro,